Fala, Ramon Dias, tudo bem, meu querido? Você não era o fodão que falou que jamais iria perder pro Racing no El Cilindro, lá em Alvanedra? O que aconteceu ontem? Você sabe me explicar? Você sabe me explicar o seu desempenho pífio nesse mês de outubro, que custou pro Corinthians tanto a Copa do Brasil quanto a Sul-Americana? Você sabe me explicar as substituições inacreditáveis que você fez ontem, empilhando o atacante de forma burra e incompreensível? Não sabe, né? Acho que você não sabe nem o que você tá fazendo no cargo de técnico do Corinthians. Vamos ser bem sinceros, né? Nesse vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho aqui sobre essa eliminação do Corinthians da Sul-Americana, os impactos disso no ano de 2024 e de 2025 da equipe corintiana, e também um pouquinho de desempenhos individuais e principalmente do técnico Ramon Dias. Meus queridos, Corinthians e Racing no El Cilindro na Argentina, o jogo de volta das semifinais da Sul-Americana. O último confronto, que restava dessas competições sul-americanas pela fase semifinal, para a gente ter as finais definidas, tanto da Sula quanto da Libertadores. E aí a gente tinha aqui um cenário um tanto quanto interessante, uma expectativa muito grande por parte de nós brasileiros para termos uma dupla final brasileira, na Libertadores com o Atlético Mineiro e com o Botafogo, e na Sul-Americana seria com Cruzeiro e Corinthians. O cenário era o seguinte: o Corinthians vinha um pouquinho motivado depois de uma vitória contra o Cuiabá, porém tinha uma missão muito difícil, bater o Racing no El Cilindro, um estádio que o Racing venceu todas as suas partidas nessa Sul-Americana por no mínimo 3 gols de diferença. Um cenário muito complicado para a equipe brasileira, só que com o decorrer do jogo a gente percebeu que não foi tão isso. Vou chegar ainda nessa parte, Por hora, vamos para as escalações. Meus amigos, o Racing, a equipe do Diego Costas, veio com o que tinha de melhor, afinal, esse era o foco principal da equipe argentina. Uma equipe que não chegava numa final sul-americana, se eu não me engano, há 30 anos. E tinha um peso gigantesco essa sul-americana para a equipe argentina. O Racing veio com Arias no gol, Martirena na lateral direita, Cesare e Basso no miolo da zaga e Rojas na lateral esquerda. Um trio de meio-campistas com Nardoni, Sosa e Almendra. E na frente a gente tinha o Salas na ponta esquerda, Quinteiro, que acabou com a partida, que partidaça do ponta colombiano, ainda vou citar um pouquinho disso, na ponta direita, e Adrian Martinez na centroavância. Já do lado do Corinthians, o Ramon Dias mandou o time titular, deu uma mini rodada contra o Cuiabá, deu uma descansada para os jogadores que estavam mais cansados realmente, por conta do desgaste dessa fase muito complicada que o Corinthians vem vivendo, de muitas finais em sequência, e jogou basicamente com o que tinha de melhor para tentar chegar na final da Sul-Americana. O time veio com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e André Ramalho na zaga e Matheus Bidon na lateral esquerda. Aquele losango padrão, José Martínez, Carrilho e Charles, com o Rodrigo Garro sendo aquele meia camisa 10 de ofício. E no ataque aquela dupla que tá funcionando muito bem, Yuri Alberto e Memphis Depay. E meus queridos, o início do jogo é um tanto quanto surpreendente, pelo menos para o que eu esperava nessa partida. O Corinthians começa em cima do Racing, começa pressionando e tendo a bola para realmente atacar, e o time ele consegue achar o gol logo com 6 minutos de jogo. Você tem uma jogada do Yuri Alberto pelo meio, faz uma tabelinha maravilhosa com o Memphis Depay devolve de calcanhar para o Yuri Alberto, e aí o goleiro Arias sai muito mal do gol, e o Yuri, sem no mínimo ângulo, consegue mandar no meio das pernas do goleirão e fazer um gol que era de um peso gigantesco, fazer um gol que era muito complicado por todo o cenário da partida, um gol que era essencial para o Corinthians se ele quisesse a classificação. E o Corinthians fazia 1-0 com 6 minutos e ficava com o cenário completamente a seu favor. Prontinho para realmente começar a fazer um jogo mais defensivo, gastar tempo, sair em contra-ataques. E o Racing, a gente percebeu com o decorrer da partida, sentiu muito esse gol. E se não fosse o Quinteiro, o que ele estava jogando realmente nesse início e durante toda a partida, o Racing ele muito provavelmente não teria feito nenhum gol nessa partida, porque o Racing ele sentiu absurdos esse gol do Corinthians. Era um time que tinha posse, porém não conseguia quebrar a defesa do Corinthians, que estava bem. O Corinthians estava fazendo uma boa marcação e saindo em bons contra-ataques. Inclusive, teve a melhor chance do jogo, após o gol do Yuri Alberto, para ampliar o placar. Uma bola sensacional do Memphis Depay para o Rodrigo Garro. E é nesse lance que o jogo ele teve uma virada de chave. O Rodrigo Garro estava frente a frente com Arias, com um latifúndio ao seu lado esquerdo, e ali estava o Yuri Alberto, com um gol livre, não tinha marcação nenhuma. E o que o Garro ele decidiu fazer? Numa displicência, numa burrice inacreditável, ao invés de ele rolar a bola pro lado, pro Yuri Alberto, que estava sozinho e que só ia empurrar pro fundo do gol, fazer 2-0 pro Corinthians em 20 minutos de jogo, praticamente matando a eliminatória, ele mete uma bicuda no peito do Arias, perdendo uma chance inacreditável, perdendo uma chance que você não pode perder em um mata-mata desses. E aí o Corinthians ele morre após esse lance, e o Racing começa a crescer na partida e acaba achando um pênalti no lance pela ponta esquerda, que o jogador do Racing ele vai fazer o cruzamento e o José Martínez dá o carrinho com o braço completamente aberto e o pênalti está marcado.
Você pode questionar a marcação de pênalti? Não, porque lances assim, que o jogador ele dá esse carrinho com o braço aberto, é recomendada a marcação de pênalti. Você pode questionar a regra falando que esse braço ele é de apoio? Sim, porque não tem como você dar um carrinho sem abrir o braço. Porém, segundo a regra, esse lance é pênalti. E aí, bem, pênalti marcado, Quinteiro pega a bola, bota debaixo do braço, bate no meio do gol do Hugo Souza e empata a partida. E em menos de 1 minuto o Racing já vira. Você tem um lance de completa desatenção da zaga do Corinthians, com o Félix Torres, Mateuzinho, André Ramalho boiando no lance, uma cobrança de lateral rápido por parte do Racing e novamente Quinteiro sai na velocidade e toca na saída do Hugo Souza para virar a partida. O Corinthians, que fazia uma boa partida, tanto defensiva quanto ofensiva, até os 20 minutos de jogo, depois que o Garro perde aquela chance inacreditável, morre na partida. E em pouco mais de 2 minutos, praticamente, vê toda a vantagem que construiu com aquele gol do Roberto aos 6 minutos, desabar. E novamente, uma zaga que é extremamente frágil, que constantemente vem falhando e vem passando essa incapacidade de ser sólida jogo após jogo, tomando 2 gols de Racing, de Inter, de Atlético Paranaense, atacou novamente. Dormiu por 1 minuto e o Racing virou a partida. E na volta começou o show de Ramon Dias. Meu amigo, eu vou, assim, poupar um pouquinho das críticas. Eu não vou poupar, eu vou segurar um pouquinho porque eu quero soltar toda a carga no bloco do futuro do Corinthians. Então eu só vou comentar o que ele fez. Ele tira o Carrilho e coloca o Alex Santana. O Carrilho que fez um bom primeiro tempo e deixa em campo o Charles, que fez um primeiro tempo tenebroso, horroroso, não ajudou na marcação, não ajudou na construção, não ajudou em porcaria nenhuma. Deixou o Charles em campo. Com 59 minutos ele decide finalmente tirar o Charles e bota o Breno Bidon, que fez um bom jogo. Isso aí tem que ser pontuado, né? E ao mesmo tempo tira Rodrigo Garro e coloca Thales Magno. 59, tá? Aos 60 minutos de jogo, vamos dar essa arredondada, faltando meia hora, o Corinthians ele está sem meia armador. Depois ele tira o José Martínez e bota o Romero aos 68. Continua sem meio armador com 4 atacantes. E depois tira Memphis Depay. Que ideia genial, né? Você vai tirar sua principal reserva técnica que está em campo. O craque do time, que pode ser decisivo em um lance só. Em um toque ele pode mudar como ele mudou talvez no gol do Yuri Alberto. Ele tira o Memphis e bota o Coronado faltando 10 minutos. O Corinthians ele jogou 20 minutos sem o meio armador. Qual é a grande realidade e o cenário para esse segundo tempo? O Racing, naturalmente, fechou a casinha. Falou pro Corinthians, vem pra cima. Se fechou, fez uma boa marcação e saiu em contra-ataques. Detalhe, essa boa marcação do Racing vem de uma equipe que defensivamente também não é nada sólida. A gente viu na partida de ida em Itaquera. Só que por que se fechou bem? Porque o Corinthians não tinha como construir. O Corinthians não tinha o meio armador. O Corinthians, em determinado momento na partida, teve um 4-2-4 com esses 2 meio-campistas sendo Breno Bidon e Alex Santana. E na frente, Yuri Alberto, Thales Magno, Memphis Depay e Romero. O que falar do Ramon Dias, não é mesmo? E a equipe corintiana tinha posse, mas naturalmente não conseguia construir, não tinha um meio armador, não conseguia criar jogadas. Conseguiu um bom chute com o Bidon e uma jogada com participação do Yuri Alberto e do Memphis Depay, e fora isso não criou. Um segundo tempo que aos 60 minutos de jogo, 15 minutos depois da volta do intervalo, o torcedor corintiano já tinha certeza que o Corinthians ele não ia conseguir fazer o gol. Que o Corinthians não ia conseguir levar essa partida para os pênaltis. Que o Corinthians estava eliminado da Sul-Americana e era só questão de tempo para isso ser confirmado. Como foi confirmado. O Corinthians não criou rigorosamente nada no segundo tempo. E está eliminado da Sul-Americana. Por erros individuais, como foi o do Garro. Por erros principalmente de seu técnico, que estragou o jogo do time, tanto na partida de ida, acabando com a vantagem que o Corinthians tinha de um gol, quanto na partida de volta, fazendo o segundo tempo pífio, matando o Corinthians com 15 minutos de segundo tempo. E agora o Corinthians está eliminado da Sul-Americana. E o maior peso, eu diria que nem é isso. Eu acho que o maior problema dessa eliminação vem no futuro, com o time ele ficando fora da Copa do Brasil do ano que vem. Provavelmente fora de qualquer competição de mata-mata, restando somente o Brasileiro e o Paulistão para disputar. Essa eliminação ela tem um peso gigantesco para o Corinthians. Não por conta da Sul-Americana em si, mas por conta do futuro. Por conta da situação financeira do clube, por conta das competições que o clube poderia disputar, por tudo isso. E complica bastante o time. E eu vou agora, nesse bloco do futuro do Corinthians, dissertar um pouquinho sobre essa eliminatória, esse jogo, essa putaria que foi feita. Vou começar por pontos positivos, que são poucos, e aí depois eu já vou descer o cacete de todo mundo. Yuri Alberto, você tem que reconhecer, o moleque tá jogando muito. O moleque fez os 3 gols do Corinthians nessa eliminatória. Carregou o time.
fazendo golaços, fazendo tabelinhas monstruosas com o Memphis Depay, como foi de ontem, e que ocasionou o gol do Corinthians, que ia momentaneamente classificando o time para a final. Ele tá jogando demais. Tá sendo o principal nome do Corinthians atualmente, juntamente com o Memphis Depay, talvez. Memphis Depay, que, por exemplo, é o outro ponto positivo. Esses dois fizeram uma excelente duplinha, uma excelente dobradinha que tá, cara, rendendo muitos pontos, muitos ataques, muitos gols para o Corinthians. Só que não adianta de nada você ter um ataque que funciona e você ter uma defesa que não presta de nada. E de ponto positivo, a gente tem o Yuri e o Memphis, só. Porque eu acho que eles vão acabar salvando essa reta final de campeonato pro Corinthians, que agora sobrou brasileiro, né? Agora partindo pra parte negativa e começando por pontos individuais. O que foi a partida de Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Charles, José Martínez? Atuações individuais terríveis, tenebrosas, que com certeza prejudicaram o jogo do Corinthians. Mas o principal deles é Rodrigo Garro. Um jogador que não vem desempenhando há muitos jogos. Desde o Atlético Paranaense, eu arrisco dizer. Um jogador que ontem compromete diretamente a classificação do Corinthians. Perdendo aquele gol imperdível. Perdendo aquele gol com uma displicência que não se pode ter. Se o Corinthians faz aquele gol, como eu disse, matava a eliminatória praticamente. O Racing já estava completamente para baixo, sem motivação. Se o Corinthians faz 2-0 com 20 minutos de jogo, acabou. Cilindro vem abaixo, Corinthians classificado praticamente. E o Garro, ele perde aquela chance inacreditável. E o fato desse lance, ele partir de um erro de um jogador que carregou o Corinthians por 6 meses, e talvez até mais nessa temporada, é um tanto quanto poético e cruel. Porque fica com aquele gosto amargo na boca. Só que o Garro, ele não é o rosto, não é o maior culpado por essa eliminação. O maior culpado é Ramon Dias. E agora vamos entrar no recital do Ramon Dias, que, meu amigo, eu tenho muita coisa pra falar dele. Eu vou deixar a declaração pro fim, tá? Inicialmente, o time do Corinthians é um time que ataca bem, que consegue fazer gols, que tem bons jogadores de frente. Garro, Yuri Alberto, Memphis. Só porque o Garro ele fez uma partida ontem, você não vai me dizer que é um jogador ruim. Todo mundo sabe da qualidade dele. Só que vem vivendo um mau momento. Também tem o Coronado e por aí vai. Tem bons jogadores que conseguem fazer gols. Tanto que fez 2 no Racing, fez 5 no Atlético Paranaense, fez 2 no Inter e fez ontem mais um com o Yuri Alberto. Porém, se você tem um ataque bom, a defesa é com o completo oposto. É uma defesa insegura. Que tem um goleiro que efetuou muitos milagres e muito por conta disso, talvez segue algumas pessoas contra essa defesa tenebrosa. A defesa do Corinthians novamente custou outro jogo. Custou pontos contra o Internacional. Talvez tenha custado uma classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil. E custou agora a classificação para a final da Sul-Americana contra o Racing. No jogo de ida, falhando, seja individualmente ou seja coletivamente, marcando muito mal. E no jogo de ontem, fazendo aquela putaria que foi aqueles 2 minutos da virada do Racing. Algo inacreditável. E muito disso passa de Ramon Dias, por não conseguir montar uma defesa sólida, o que não é exclusividade dele. Nenhum técnico nesse passado recente do Corinthians vem conseguindo fazer isso. E o time ele vem sofrendo. Mas eu acho que o que mais pega do Ramon Dias são as substituições. Eu vou citar novamente, tá? Ele tirou o Carrilho para colocar o Alex Santana. E deixou o Charles em campo. Um jogador tenebroso. Ele tirou o Rodrigo Garro e deixou o Corinthians sem um meia construtor, sem um meia criativo, por no mínimo 20 minutos, empilhando atacantes. Como eu disse durante a análise, o Corinthians chegou a ter um 4-2-4, com Breno Bidon e Alex Santana no meio campo, e Romero, Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque. Que time constrói jogadas com isso? Que time consegue ser propositivo com essa escalação? Com 2 meio-campistas, 2 que são volantes. Não faz sentido. Ramon Dias é um técnico perdido. Ramon Dias é um técnico que não sabe fazer a análise do campo, não consegue ver o óbvio, que é o Corinthians precisa de um meio construtivo. E, além disso, mexe muito mal. O Garro, ele não estava bem, ele perdeu uma chance claríssima. Porém, jogo assim, você não tira o Garro. E pior, você não deixa o time sem um meio construtor durante 20 minutos. Botar o Coronado aos 80 minutos é uma putaria. É rir na cara do torcedor. É dar um tapa na cara do torcedor, chama de otário e rir na cara dele. É revoltante. Ele é um técnico perdido. Empilhou atacantes rezando pros céus para o Romero tirar um gol da bunda, pro Thales Magno tirar um gol da bunda, pro Yuri Alberto e pro Memphis Depay conseguirem fazer uma tabelinha e acharem um gol, para ele ser chamado de gênio. Mas não é assim que é o futebol. Se você faz substituições tenebrosas como essa, é evidente que vai dar errado. E o que mais revolta o torcedor corintiano é que não é novidade. Contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional, contra o Racing no jogo da ida, contra o Racing no jogo da volta.
Todos esses jogos são destruídos, são esmigalhados, são destroçados por substituições tenebrosas do Ramon Dias. É um técnico que visivelmente não consegue ler o que o campo tá gritando, o que o campo tá esperneando para ele fazer. E aí acaba nisso. Acaba num desempenho pífio. Acaba num Corinthians que teve 45, 50 minutos no segundo tempo e não conseguiu fazer um bom ataque. Deu um chute que passou longe do gol com o Breno Bidon. Um time que tinha totais condições de passar pelo Racing. Pelo que o cenário do jogo se desenvolveu, era evidente isso. O Corinthians podia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Contou com a infelicidade do Garro em fazer aquele lance displicente, burro. Só que mais burro que o Garro naquele lance é Ramon Dias, que substitui mal, que tem uma estratégia ruim, que não consegue fazer uma boa leitura de jogo e que, pra piorar tudo, dá aquela infeliz entrevista. O Ramon Dias, depois de acabar com o jogo do Corinthians contra o Racing lá em Itaquera semana passada, ele dá aquela entrevista esdrúxula, estúpida, burra, desgracenta, falando: eu nunca perdi no cilindro. Podem ficar tranquilos, eu nunca perdi, não queria perder lá. Podem ficar tranquilos. É engraçado, né, como funciona, é engraçado. O que aconteceu ontem, Ramon Dias? Cadê você falando na entrevista pós-jogo dessa declaração sua? Cadê você falando que acabou perdendo pro Racing? Alguns técnicos com essa idade mais elevada, Tite, Ramon Dias, Dorival, eles acham que no futebol moderno, dessas cartadas, jogar pra imprensa, jogar essa bomba, eu nunca perdi, nós vamos ganhar lá, nós vamos chegar na Copa de 26. Eles acham que falar essa merda dá certo. Não dá. Olha o que aconteceu. Deu certo? Não deu. O Corinthians não jogou rigorosamente nada, e a culpa é sua. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil por sua culpa, por fazer uma estratégia ridícula contra o Flamengo no jogo da ida, não ver a cor da bola, e em casa não conseguir levar perigo ao time rubro-negro. E agora é eliminado da Sul-Americana, depois de um jogo em casa patético, cansativo, que deixa um gosto amargo na boca do torcedor, porque o Corinthians não atacou bem, tal qual no jogo do Flamengo. E agora, no El Cilindro, o estádio que o Ramon Dias falou que nunca iria perder, faz o segundo tempo patético, por conta das substituições do seu treinador, por ter deixado o Corinthians 20 minutos sem o meia construtor. Por ter tirado o Rodrigo Garro, que é uma das reservas técnicas do Corinthians. Ele tá mal, tudo bem, mas não tira ele. Não tira em jogo decisivo assim. Você não tira o Memphis Depay faltando 10 minutos pra acabar o jogo, pra colocar o Coronado. Você tira o Romero, que eu sei que ele entrou em campo, mas é uma merda você colocar o Romero. É inacreditável você colocar o Romero. Não tem explicação você colocar o Romero. Aceite a merda que você fez em substituir mal pra caralho e coloca o Coronado no lugar dos jogadores que você colocou e não surtiram efeito. A eliminação do Corinthians na Sul-Americana passa precisamente por Ramon Dias. É um técnico que ajudou muito o time desde que chegou. Eu não vou ser injusto com ele. Que tirou o time da zona de rebaixamento, por enquanto pelo menos, né? Porque sabe-se lá como vai terminar o ano. Que já tá uma merda. Ainda pode piorar, acredite se quiser. Só que o Corinthians hoje, ele tá eliminado das Copas por conta de Ramon Dias. Por conta de 4 jogos terríveis que Ramon Dias fez. E só não tá numa situação pior no Campeonato Brasileiro por até um elemento de sorte. Por não ter perdido aqueles jogos que o Ramon Dias também foi muito mal. É um time que ataca bem, mas que defende muito mal. É um time que escala bem, mas que substitui muito mal. Com essas inconsistências, com essa incapacidade de controlar o jogo, de ter paz, de ter equilíbrio, é impossível um time andar pra frente. É impossível um time vencer um campeonato. E agora o que resta pro time é tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Ano que vem não vai disputar a Copa do Brasil. E sabe-se lá se vai disputar a Sul-Americana, né? Tudo bem que no Campeonato Brasileiro, se você não é rebaixado, você disputa a Sul-Americana. Mas ainda assim, no momento em que estou gravando esse vídeo, o Corinthians não disputa nenhuma competição de mata-mata ano que vem. Isso passa da direção, que demorou para montar o elenco. Isso passa dos jogadores, que não renderam no primeiro semestre, né? No Paulistão. Isso passa por Ramon Dias e por algumas atuações individuais agora na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Todo mundo tem culpa. E quem se fode é sempre o clube. Quem se fode é sempre o torcedor. E quem tá cansado também é o torcedor. Que não aguenta mais ver isso. Gente, ontem com 15 minutos você já tinha a plena noção de que o Corinthians não iria conseguir levar a partida pros pênaltis. É um elenco que não tem confiança, não passa confiança. É um elenco frágil psicologicamente, que toma um gol e se abala, que faz um gol e fica se cagando
pela possibilidade de levar o empate. Tem muita coisa errada. E agora, pra piorar tudo, vai ter um derby segunda-feira. Olha que maravilha. Em casa, 8 horas da noite. Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que provavelmente vai decretar o fim da passagem de Ramon Dias pelo Corinthians. Provavelmente o Corinthians ele vai ser humilhado nessa partida. Não tem clima, porque com essa eliminação a moral do time vai lá pra baixo. E não tem qualidade em campo. Não tem um treinador com boa capacidade de leitura em campo. Não tem um bom treinador pra conseguir socorrer o time em momentos assim. Não tem um bom treinador pra passar confiança pro elenco. Não tem nada disso. Eu acho correto demitir o Ramon Dias? Não, porque não tem ninguém melhor no mercado. Manter ele aí, o Corinthians vai ser humilhado pelo Palmeiras e vai tentar degladiar contra adversários diretos pra não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Que agora é a única forma de salvar esse ano, minimamente. Ou só não deixar ele pior. E quando acabar o ano, manda o Ramon Dias embora. É um treinador que visivelmente não tem capacidade de leitura pra fazer um trabalho a longo prazo. É um treinador que vive agora de mitadas, de previsões, de projeções e vai lá e não cumpre. É um treinador que não serve para uma equipe do tamanho do Corinthians. Isso é um fato. Sentiu a pressão, não aguentou. O jogo de ontem é a prova disso. O jogo contra o Flamengo é a prova disso. Inter, Atlético, Cuiabá e por aí vai. A grande verdade é que se o Corinthians não tivesse um elenco muito melhor, porque se reforçou nessa janela do meio do ano, estaria numa situação muito pior. E eu não sei como vai terminar. 2025 já vai ser uma merda. Se prepare, torcedor corintiano. Mas o pior de tudo é que ainda pode piorar. Ao invés de ser na Série A, pode ser na Série B. E agora, o que resta pra gente é esperar mais esse mês de novembro. Mais os 7 jogos, se eu não me engano, que faltam no Campeonato Brasileiro. E ver o que vai ser do Corinthians ano que vem. Ver se vai conseguir ter alguma competição de mata-mata. Caso se salve, né, do rebaixamento, provavelmente classificou para uma Sul-Americana. É, ver tudo isso. É um time... não dá, cara. Eu tô cansado. Essa é a grande realidade. Corinthians cansa seu torcedor. Por administrações, por desempenho em campo, jogadores, técnicos e por aí vai. E uma torcida que já sofre desde 2019 sem nenhum título, vai continuar, vai manter esse tabu por mais um ano e talvez mais 2. Porque 2025 o cenário é bem complicado. Uma eliminação que é terrível pro Corinthians em todas as frentes. 2025, 2024, moral, técnico, tudo isso. E agora, como eu disse, me recolher os cacos, tentar sobreviver no Campeonato Brasileiro e ter um 2025 menos pior. E tentar fazer um ano mais competente, tentar fazer um ano mais responsável e ver o que faz no futuro. Mas que, olhando o cenário e fazer essa projeção atual, parece que vai melhorar não. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, sua inscrição, ativar o sininho, todas aquelas porra pra ajudar o canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso. Até o vídeo de amanhã.